Então, eu vou cometer um crime previsto lá no Código Penal, eu tenho o juízo criminal da comarca de Nova Friburgo. Somente o juiz da comarca de Nova Friburgo poderá me processar e me julgar. Pessoal de casa, boa noite. Galera, boa noite. Tudo tranquilo aí? Tudo certo? Dominado? Então, gente, a gente vai aqui iniciar a nossa penúltima aula hoje, né? Penúltimo dia, né? Hoje a gente tem uma aula, amanhã a gente tem mais 2 aulas para concluir aí o material aí, o conteúdo programático, né? Em relação ao artigo 5º da Constituição, tá? Hoje eu vou tentar adiantar para a gente encerrar e amanhã a gente vai tirar algumas dúvidas que ficaram e fazer alguns exercícios, trazer algumas coisas aí que costumam cair, então é importante, tá? Estarem presentes. E conforme eu falei, isso aí, essa parte de direitos e garantias fundamentais, que faz parte da Constituição Federal, é importante que vocês estudem em casa, depois, façam questões, que é importante para manter, que são 78 incisos, e o que cai na prova são letra fria de lei, é letra fria de lei, aquelas pegadinhas para fazer você escorregar. Então é importante vocês estarem recorrendo a questões, busquem questões aí na fonte aberta, internet, tem lá o site do Que Concursos, Gran Concursos, várias coisas que trazem essas questões. Só que é importante vocês filtrarem lá, na hora de vocês baixarem para estudarem, filtrarem porque não cai a Constituição inteira na prova de vocês, cai o artigo 5º. Então vocês colocam no filtro lá, artigo 5º da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais. Aí vai cair as questões inerentes a esse artigo. Se você colocar questões de Constituição Federal, vai cair tudo. Aí não é a intenção, não é o objetivo aí do concurso de vocês. Tranquilo? Então a gente vai dar continuidade. Isso aqui a gente já falou. Isso aqui eu já falei? A gente parou aqui, não foi? Ó, 45, não foi que a gente parou? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, o que é isso? Eu cometi um crime de homicídio. E nesse crime de homicídio, eu pratiquei o crime e na fuga eu bati com o carro e morri também. Nesse crime, eu sou menor de idade, eu tenho um representante legal, que são meus pais, e aí os meus pais poderão ser responsabilizados pelo ato praticado por mim? Ah, mas o pai deveria ter o dever de cautela sobre o filho, sobre a responsabilização, entrega de veículo automotor. A responsabilidade civil pode recair sobre os pais. Tá vendo ali? Reparação de dano e decretação de perdimento de bens. Então, vamos dizer que eu tenha pego o veículo de terceiros na fuga, batido com o veículo de terceiros, falecido e causado um dano material ao veículo de terceiro. Em relação ao crime, os pais não poderão ser penalizados. Não pode ter uma sentença que condene o pai a ficar com 12 a 30 anos de reclusão. Mas em relação ao veículo que foi roubado, quem teve o bem deteriorado pode entrar com uma ação de dano material em relação aos sucessores. Entenderam a diferença? Criminalmente falando, eu não tenho como penalizar os responsáveis. Agora, civilmente falando, eu posso responsabilizar os responsáveis legais pelos filhos. Ou então, a gente vê muito no caso aí de pensão alimentícia, não é isso? O filho engravida a namorada, não tem um emprego fixo, não tem uma renda, o que se faz? Oi? Entra com uma ação, né, de prestação de alimentos provisórios ou provisionais aos sucessores dos filhos, aos avós, porque garantem que tem aí uma renda para suprir as necessidades do neto ou da neta.
Então, essa é a reparação que traz a previsão da Constituição Federal no artigo 5º. Beleza? Então, cuidado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena. Exceto a obrigação de reparar dano e perdimento de bens. Só que esse bem só vai poder se atingir até o limite do que foi o quê? Deteriorado. Então, se eu lá avariei um veículo e esse dano no veículo foi de 20 mil reais, não pode ter indenização superior a 20 mil reais. Tá? Não pode ter juros, não pode ser acréscimo de correção, nada disso. Tem que ser o valor do bem. Tranquilo? Pode ser abaixo, acima não. Pode ser até o limite. Tá? Agora acima jamais. Tá? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade. Então, cada crime tem uma pena. Então, eu vou ter uma crime lá pelo crime de roubo, que é reclusão, e, consequentemente, a privação de liberdade, que é colocar a pessoa em cárcere, colocar na prisão. Ou perda de bens. Eu vou entrar com ação de penhora, a pessoa não pagou o carro lá na seguradora, e aí a seguradora entra com ação de penhora de bens. Então, ele verifica qual bem que está no teu nome e vai penhorar aquele bem em pagamento àquela dívida. Multa. Você deixou de pagar, pode acrescer sobre o valor a incidência de multa. Prestação social alternativa. Acontece com a Lei 9.099, que é aquela transação penal com pena de detenção até 2 anos. São os crimes de menores potenciais ofensivos, como ameaça, injúria, calúnia, difamação. A pessoa pode ser condenada à prestação social alternativa, que é serviço comunitário e prestação de cestas básicas, correto? Outra previsão é suspensão ou interdição de direitos. Lembra que a gente viu em CTB aí, quem estudou? Se você atingir uma quantidade de pontos dentro de um ano, ou se você incidir num crime grave ou gravíssimo, você pode ter sua carteira retida por até 1 ano, ou suspensa. Então você perde o direito de ter um benefício que é conduzir um veículo automotor. Tá? Então depende do crime praticado. Você cometeu um homicídio na direção veicular, verificou-se que você estava em excesso de velocidade e verificou-se que você tinha feito a ingestão de álcool. Vai ser culminado aí na suspensão do direito de dirigir. Tranquilo? Então, todas essas previsões podem fazer com que a pena seja individualizada, tá? Para quem cometeu a devida infração. Tranquilo até aqui? Ó, não haverá pena de quê? Morte. Sempre. Olha lá. Exceto ou salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, que diz respeito a afetar a soberania nacional. Então, quando vocês se depararem com a questão que não há pena de morte no Brasil, tem que tomar cuidado que tenha exceção, tá? Quando atentar contra a soberania nacional. Não existe pena de caráter perpétuo, ou seja, você não pode ser condenado enquanto você existir. Você pode tomar uma pena lá de 200 anos de prisão, igual alguns governadores aí, antecessores nossos, tomaram. Só que vai ter o limite de tempo de reclusão, tá? Agora é 40 anos. Só que até nos 40 anos tem medidas de acordo com o comportamento que tem a progressão de regime. Você pode tomar uma pena de 40 anos, só que o regime não vai ser de reclusão durante 40 anos. Às vezes você cumpre 1/3 da pena com um bom comportamento, você tem uma progressão para o semiaberto. Aí você já vai passar o dia na rua e à noite você retorna. Não quero nem tentar explicar isso para vocês, porque é até degradante eu falar sobre isso, né? Pena de trabalho forçado. Você não pode obrigar ninguém a praticar um dever de ofício que não seja da vontade dele.
Não pode ter o quê? Igual o serviço escravo, né? Pena de banimento. Você não pode expulsar ninguém do país. Ó, você está banido do Brasil porque você cometeu crime de tráfico, tortura, terrorismo. Não pode. Tá? Você pode exilar, a pessoa pode ser exilada e não pode estar previsto o exilamento em crimes políticos. Tá? Se você tiver acordo bilateral com determinado país, você pode exilar para que ele responda no país de origem. Tá? Pena cruel também não existe essa figura aqui no Brasil. Igual em alguns países aí do Oriente Médio, se você praticar um crime, eles praticam lá corte de braço, de mão, né? Oi? Práticas aí de estupro, as pessoas decapitam lá o membro. Indonésia é referência nisso, certo? Então, aqui no nosso ordenamento jurídico, não é permitido esse tipo de penalidade. A pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Claro, se você for mulher, você vai para um presídio feminino. Se você for homem, para um presídio masculino. Se você for adolescente, você vai para uma casa de assistência aí ao menor infrator. E assim sucessivamente. Tranquilo? Até dentro do sistema penitenciário tem a diferenciação lá do preso de facção A ou facção B, para não haver ali a submissão daquela pessoa a um risco de vida iminente. Beleza? Tranquilo isso aqui? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, dentro do sistema prisional, você é separado lá de acordo com as suas ideologias, opiniões. Às vezes tem lá o preso lá do evangélico, às vezes tem um preso que se diz evangélico para não se misturar com outras facções. Facções criminosas são separadas. Às vezes o preso entra no seguro, quando ele informa que está com risco iminente ali em relação à vida dele. Então ele vai lá para o seguro. É um setor que tem uma vigilância maior dos carcereiros para que a vida dele não seja posta em risco. E o diretor do presídio é responsabilizado caso aconteça alguma coisa, né? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então a mulher está grávida, entrou no sistema penitenciário. Ela vai ser posta em liberdade porque ela está grávida? Nem no momento do parto? Oi? Ela vai ser conduzida para um hospital penitenciário, vai lá ter a escolta, né? Vai continuar a escolta lá no hospital, ela vai dar à luz e a criança vai ser conduzida lá no sistema prisional para que ela possa amamentar. Quanto tempo? 6 meses? 3? 6? Quanto tempo? Está dizendo ali alguma coisa? Então, pegadinha de prova. Vai cair que a mulher vai poder amamentar seu filho por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, por 3 anos, por 20 anos. Não tem uma idade estabelecida na Constituição. Então, o que se entende nesse caso? Ela vai amamentar o filho enquanto for necessário. Enquanto for necessário para a saúde do menor, ela vai poder estar amamentando o filho. Tranquilo? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. O que é extradição, senhores? Oi? País de origem? O cara é brasileiro? Ó, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente, drogas afins, na forma da lei. Bagunçou tudo, né? Primeiro, extraditado é quando você manda alguém para um outro país. Então, se um estrangeiro cometeu um crime em outro país e foi pego no Brasil, se o Brasil tiver um acordo bilateral, ele vai poder ser extraditado para o país de origem. O cara é americano, praticou um homicídio nos Estados Unidos, veio para o Brasil. Foi pego pela Polícia Federal, vai ser extraditado para o país de origem. Tranquilo?
Agora, se o cara for brasileiro, eu sou brasileiro, né? Fui jogar lá na Espanha, jogar lá no Real Madrid. Ah, o Robinho, ó. Estão vendo o caso do Robinho, né? Robinho é brasileiro, foi jogar lá na Itália, é isso? Está sendo condenado por estupro na Itália. Voltou para o Brasil. E agora? Ele pode ser extraditado? Não, por quê? Porque ele é brasileiro nato. Mas ele sofreu processo de naturalização? Sim, ele foi naturalizado lá. Só que o crime, se for crime comum, ele tem que ter sido cometido antes da naturalização. Então ele não pode ser mandado para ser julgado lá. Ele tem que ser julgado aqui. O que eles fazem? Foi condenado pelo crime de estupro e a sentença é tal. Eles vão pegar o processo, vão mandar para cá e aqui vai ter que ser julgado novamente e ele pode ser condenado aqui no país. Diferente do caso do Daniel Alves, porque ele tinha cidadania espanhola e ele foi pego lá na Espanha. Se ele saísse da Espanha e viesse para o Brasil, ia ter um problema gigantesco, igual o do Robinho. Só que ele foi pego, não esperaram ele voltar. Na verdade, ele veio e retornou, né? Quando ele chegou lá, seguraram ele. Por isso que não querem conceder a liberdade provisória, porque sabe que se ele sair, ele vai vir para cá e não vai retornar mais. Certo? Robinho não pode sair do Brasil. Se ele sair do Brasil, se ele chegar na Europa, eles têm acordo lá entre eles, vai segurar e vai ser mandado lá para a Itália para cumprir a pena dele. Tranquilo? Oi? Então, aí vai ter que olhar a legislação de lá. Se houver prescrição no crime de estupro e houver essa previsão lá, aí beleza. Legislação de lá. Lá é bem mais rigoroso, tá? Tranquilo aqui, senhores? Então, ó, tem que tomar cuidado se o crime foi praticado antes da naturalização. Agora, se for tráfico internacional de drogas, aí já tem um acordo entre os países que se for pego ele vai responder, tá? Aí tem aquele caso lá acho que é da Indonésia, né, que os brasileiros foram pegos lá no aeroporto com drogas, né, foram condenados inclusive à pena de morte. Oi? Então não tem negociação. Isso. Brasileiro nato. Brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil, naturalizado. Ele veio morar no Brasil, casou com alguém e se naturalizou brasileiro. Se ele se naturalizou, ele tem os mesmos direitos, só que ele tem dupla cidadania. Então, se ele cometeu um crime lá no estrangeiro, ele pode ser extraditado para responder lá. Tranquilo? O brasileiro nato, não. Ele vai ser responsabilizado aqui. Beleza? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, o estrangeiro veio para o Brasil. A Polícia Federal pegou ele. Verificou que ele cometeu um homicídio lá na Itália. Vai ser extraditado. Agora, verificou-se que ele cometeu um crime político? Não vai ser extraditado. Por isso que tem aqueles presos políticos que sempre vinham para o Brasil aqui na época da ditadura, o pessoal do Brasil que ia lá para os países lá socialistas, né, os nossos cantores aí que temos, pensadores, não é isso? Justamente para fugir dessa extradição por crime político ou de opinião. Tranquilo? Aqui tem uma diferenciação ali do brasileiro nato, naturalizado estrangeiro. Ó. Brasileiro nato está lá no artigo 12 da Constituição. É aquele que nasceu no Brasil, é filho de brasileiro, mesmo nascido no estrangeiro. Brasileiro naturalizado. Não nasceu no Brasil, nem é filho de brasileiro, mas por algum motivo decide se naturalizar. Aquele cara que vem e se casa aqui no país. Brasileiro nato. Nunca será extraditado. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado se ele cometeu crime comum ou tráfico de drogas. Crime comum se foi antes da extradição, se foi depois vai responder aqui no Brasil. E os estrangeiros não serão extraditados se cometerem crimes políticos de opinião, que a gente acabou de ver agora.
Isso cai, tá, senhores? Isso cai, hein? Tá? Podemos? Podemos? Ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Como é que eu vou ser processado por um juiz da vara civil se eu cometi um crime? Pode. Princípio do juiz natural. Eu só posso ser condenado se o juiz for o quê? Competente para tal. Então, eu vou cometer um crime previsto lá no Código Penal, eu tenho o juízo criminal da comarca de Nova Friburgo. Somente o juiz da comarca de Nova Friburgo poderá me processar e me julgar. Eu não posso ser condenado nem julgado pelo juiz da comarca da capital, e nem pelo juiz do trabalho, nem pelo juiz da vara civil, e vice-versa. Ou seja, cada um na sua esfera de atribuição. Beleza? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que é isso? O que é devido processo legal? São todas as garantias, contraditória, ampla defesa, o recurso que se tem direito. A gente só vai poder ser cerceado dessa liberdade depois do trânsito em julgado. Ou seja, depois de decorrido todas as esferas do judicial. Tá? Então, eu fui condenado em primeira instância, tenho direito ao recurso e o juiz vai lá e tira meus benefícios. Não pode. Tem que garantir, claro, que se o advogado perdeu o prazo recursal, aí vai ser julgada a revelia, ou vai ser mantida a decisão em primeira instância. Agora, se o advogado, se a defesa entrou com recurso no tempo certo, foi tempestivo, essa privação de liberdade não poderá ser executada pelo judiciário sob pena aí de abuso de autoridade. Tranquilo? Aos litigantes, ou seja, as partes envolvidas em um processo, em processo judicial administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados contraditória e ampla defesa com os meios de recursos a eles inerentes. É o que eu falei. Contraditório significa que o acusado tem o direito de resposta contra a acusação, e ampla defesa é você utilizar todos os graus recursais, tá? Seja o Tribunal de Justiça do Estado, seja o STF aí em casos de instâncias superiores. São inadmissíveis, já falei também para vocês, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Lembra que eu falei lá da tortura? Obtive a confissão mediante tortura de um crime de homicídio. Eu sei que o cara matou alguém, eu verifiquei lá com os colaboradores que foi ele, peguei o cara negou. Aí eu levei o cara lá pro escuro e fiz lá aquela massagem, né? E aí o cara foi e confessou que praticou o crime de homicídio. Aí eu levo para a delegacia, o cara todo lenhado, né? Caiu, se machucou. Aí eu coloco lá no registro de ocorrência lá que ele se entregou de espontânea vontade, que não houve nenhuma intercorrência na prisão, que ele confessou o crime. Beleza. O delegado vai lá, prende, flagrante. E aí ele vai ser submetido ao exame de corpo de delito e verifica-se lá no laudo que ele está todo cheio de hematoma pelo corpo. E aquilo vai chegar no juiz para julgamento, eu vou ter que me apresentar para prestar o depoimento e eu vou dizer novamente que ele estava com a integridade física preservada, que não tinha nada, que estava tranquilo, e aí ele vai alegar em juízo que ele teve que confessar mediante tortura. E aí? E aí eu vou falar que não aconteceu nada. E aí vai ser solicitado lá o laudo do corpo de delito realizado no momento da apreensão, no momento do auto de prisão em flagrante. Para ter flagrante, para ele ficar preso, tem que obrigatoriamente ter o exame de corpo de delito. E aí vai ser mostrado, e aí o que eu vou responder? Vou falar que me esqueci, vou falar que houve, mas que eu não sabia. Aí vai ser perguntado pela defesa, já que aconteceu, já que ele resistiu à prisão, por que não foi o quê? Colocado nos autos do processo? Porque no seu depoimento você não formalizou que houve resistência, que ele caiu do caminhão, que aconteceu, que ele caiu do prédio. Certo?
E aí o policial vai ficar com uma retronaba. O policial vai querer resolver o problema da sociedade, vai querer tirar aquele homicida, aquele estuprador do convívio social e vai ser estuprado literalmente pela falta de sabedoria na hora de apresentar a ocorrência, tá? Então, é preciso ter talento, senhores, tá? Para qualquer um, não. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.